Mas olha só, pessoal, a gente segue adiante aqui, virando a página e falando aqui do momento que a gente tenta visualizar o próximo tema, a partir de um sujeito que, pelo visto, está no auge da carreira, mas segue tendo um talento ímpar para acumular polêmicas e, claro, me refiro ao MC Rian. Claro que o funkeiro foi preso nesse fim de semana depois de um ato alucinado. Ele pegou, enfim, uma Lamborghini avaliada em 3 milhões de reais e acabou de fazer ali um cavalo de pau, sem eira nem beira, estragando completamente o gramado do estádio municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba. O cantor, logicamente, foi preso por dirigir sem habilitação e causar depredação do patrimônio público, mas, acreditem se quiser, pasmem, foi solto logo após pagar uma fiança de R$1 milhão e a defesa dele está questionando que foi demais, perderam a linha, né? Parece que a Justiça de São Paulo, inclusive, David Itar, suspendeu a fiança de R$1 milhão temporariamente até que todo o habeas corpus seja analisado. É por aí? É, exatamente isso. Só que lembrando, ele não tem nem mesmo habilitação para dirigir. Então, realmente assim, uma situação absurda, porque as pessoas, elas tomam conta do gramado. Eu sei porque, às vezes em estádio, eu enquanto repórter, quando vou fazer algumas coberturas, você não pode nem pisar no gramado para atravessar. Eu já levei bronca algumas vezes em relação a isso. E aí vai o cidadão com uma Lamborghini, fica ali dando zerinho, estragando todo o gramado antes do show, e a pergunta que fica é: pra quê? Pra que uma situação como essa? Sendo que ele foi lá para se apresentar cantando e não fazendo manobras radicais com uma Lamborghini. Agora, nosso questionamento, dentre tantos, né, pessoal, no meio dessa babaquice, essa coisa bárbara aí, que não sei o que deu na cabeça desse sujeito para achar que vai satisfazer o ego dele para fazer uma maldade dessa, será que, mais uma vez, invoca aquela baita de uma reflexão, né? O pessoal achar que só porque tem grana no banco fica revestido ali de um senso de impunidade, um manto, achando que jamais as consequências chegarão, mas, pelo visto, mesmo no Brasil da impunidade, chega sim, por mais tardiamente. Ninguém melhor que o nosso querido psicólogo Yuri Buzyn se juntando a nós aqui no Morning Show também para analisar esse dilema com a gente, né? Bom dia, Yuri, prazer em revê-lo, meu querido. Conta pra gente aqui, esse caso específico, o que revelou para você no caso do MC Rian? Bom dia, bom dia. Vamos só entender uma coisa que é muito natural do ser humano. A gente busca muito a questão do dinheiro. É muito comum aqui na nossa cultura. E a gente quebra uma barreira a partir do momento que a gente começa a ter esse dinheiro. Só que aí não necessariamente a gente está quebrando também a ideia de limites da vida. Mas a gente se confunde com isso, porque quebrou-se uma das grandes barreiras que culturalmente a gente fala. E aí a gente acaba percebendo algumas atitudes onde a pessoa perde a linha do dinheiro. A gente perde totalmente a linha daquilo que é o respeito ao próximo, daquilo que é o limite. E aí a gente vê algumas situações onde a justiça vai ter que pôr esse limite, que é muito comum. E é necessário que exista um limite social, é necessário que exista um limite onde as pessoas respeitem, além de alimentar muitas vezes o ego, criar milhares de situações virais e assim por diante, que também é outro fator que pode influenciar muitas pessoas a tomarem atitudes dessa para alimentar a si mesmas. Agora, nesse caso concreto aqui, voltando para a gente entender o que está em jogo aqui, pessoal. O MC Rian, naturalmente, a gente presume, né, Jesse, mano, que ele entrou no estádio, naturalmente, para fazer o show e com autorização dos responsáveis pelo espaço. Mas ele acabou... Estava alugado para o show, né? Estava alugado para o show, mas ele acabou desviando dessa função para praticar atos de vandalismo explícito. E aqui que mora o perigo, na minha opinião. Até porque eu faço questão de contextualizar aqui a partir de um relato que vocês vão se lembrar. Agora sim, inclusive, para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, a gente repercutindo aqui a maldade que foi perpetrada ali pelo MC Rian, devidamente autorizado para entrar no estádio do 15 de Piracicaba, ali no coração de Piracicaba, estádio importantíssimo ali para a comunidade local. Não sei se vocês lembram que há mais ou menos um mês eu saí do Morning Show diretamente rumo a Piracicaba para o casamento de um grande amigo de infância. Havia 3 grandes amigos meus, ao qual eu cito aqui, Lucas Valente, Pedro Viegas e Antônio Pedro Rodrigues, amigos de infância, 3 fissurados por futebol. E o 15 de Piracicaba, com o numeral romano XIV de Piracicaba, é dos times mais carismáticos do futebol brasileiro. E eles foram ao estádio Barão da Serra Negra só para visitar, só para conhecer essa instituição do esporte paulista, né, e brasileiro, por que não? E basicamente o time profissional não está com acesso às principais divisões e estava... Todo o estádio estava sendo renovado e mantido, principalmente para formar garotos da base, né, da região, que realmente tem um potencial latente, ele é a ser explorado. E aí, você imagina o prejuízo que vai ser depois de todo o esforço que eles empreenderam para tentar
passar, enfim, voltar minimamente às condições para formar garotos de base. Esse era o grande sonho deles ali, dado que há um bom tempo o próprio 15 já não estava com condições para isso. Olha o nível da coisa. E o nível ele acaba se perdendo muito porque acaba o respeito ao que é do próximo. Existe uma confusão muito grande do que é de todo mundo e do que é meu. Infelizmente, isso a gente vê muito no Brasil hoje. A gente não respeita o que é de todos. A gente não tem essa cultura do que é de todos. É uma coisa que a gente deve zelar por aquilo. E isso vem da nossa cultura, isso vem da nossa formação, isso vem muitas vezes da falta de informação, que é uma coisa que é necessária pra gente. Além de tudo isso, existe essa questão do ego, onde eu posso fazer aquilo que eu quero sem nenhuma consequência. Mas existem consequências e é necessário até para a formação de uma melhor sociedade. A luta de vários voluntários também, né, mano? Só pra gente pensar o impacto que isso vai ter. Eu acho até que foi mais um caso de responsabilidade, de inconsequência do que de maldade, né? Eu acho que o objetivo dele não era gerar os danos ao estádio, era se divertir ali de uma forma inconsequente. Perfeito. E aí eu queria puxar um ponto que o Yuri trouxe, que é a questão do limite, né? Quando a pessoa entra, digamos assim, no sucesso, furou aquilo que era um limite imaginário que ele tinha a respeito do quão bem-sucedido ou quão rico ele poderia ser com a ascensão social. E aí tem o primeiro limite, geralmente, é o social, né? É o que aquelas pessoas que estão ao nosso redor dizem, cara, peraí, você está indo demais, tá se perdendo aí, isso aí é feio. Só que quando o entorno, no lugar de colocar limite, aplaude. Aí tudo se confunde. Mas eu vou até um pouco além do que você falou, porque o primeiro limite que a gente recebe é o limite dos pais. Sim. É ali que a gente começa a entender aonde existe o que é sim, o que é não, o que é bom, o que é errado. Você não vai deixar o seu filho pôr a mão na tomada, então você vai receber naquele momento ali o primeiro limite da vida, é o que vai formar você. Só que aí, a partir do momento que você começa a quebrar algumas coisas que muitas vezes no seu eu estava como um limite, que é a falta de dinheiro, a dificuldade social e assim por diante, quando você quebra isso, muitas vezes você tem uma sensação de não há mais limites. Mas aí não dá também por conta desse ponto do mano, de assim, os amigos falam assim, vai lá, mano, pô, dá um zerinho lá que vai ser da hora. Sim, total. Ainda mais que a Lamborghini tá adesivada pro time do Corinthians, que, nossa, me dá uma raiva de ver esse vídeo, porque não representa em nada a nossa nação corintiana, tá? Que fique bem claro isso. E aí parece que tá aplaudindo a ação. Não, e realmente, a influência dos amigos, a influência do social, ela vai fazer muitas vezes com que você perca essa linha. Mas mesmo assim, quando você tem uma formação muito clara do que você quer promover, você consegue ter mais clareza do sim e do não, porque você aprende isso ao longo do tempo. A influência é algo que a gente tem que aprender a lidar, porque nem todo mundo que vai falar para você faça, quer o seu bem. Nem todo mundo que fala para você não faça, quer o seu mal. E isso é uma coisa que a gente vai ao longo do tempo percebendo e criando maturidade. E por isso que é importantíssimo a nossa educação, é por isso que é importantíssimo nós termos contato com pessoas das quais querem o nosso melhor e assim por diante. O campo era para os meninos de Piracicaba e região, mas acabou sendo, enfim, pista para um ego descontrolado e completamente inconsequente de Gerson Peixoto. Você que é uma crítica contumaz aí da impunidade em todas as suas faces horrorosas aqui do nosso Brasilzão, queria muito ouvir tua avaliação desse caso. André, eu acho que esse caso é mais um exemplo de falta de vergonha na cara. E por que eu coloco vergonha na cara? Porque, pra mim, vai muito além dele ver um espaço vazio e falar, vou dar um cavalo de pau aqui. Ele não tinha nem carteira. Eu acho que o ponto, ele tá muito além disso. Vale mencionar que nas redes sociais sobre esse caso, ele se pronunciou. Abre aspas. Cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco pra ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim. Estou na delegacia pra prestar depoimento, certo? Só pra vocês não verem outro tipo de notícia fake. Não ofereci riscos a ninguém. Ele afirmou em um vídeo publicado nos stories do Instagram. Eu vejo aqui, primeiro, um parabéns ao contratante. Ele não fez isso, provavelmente, só por boa vontade. É porque ele responderia a isso. E a defesa do MC Rian coloca aí que ele recebeu, que ele foi cobrado R$70 mil
reais, teria feito ali um Pix de 20 mil, já pagando o custo ali que teria sido oferecido. Ele acabou indo preso, ele acabou indo para a delegacia e lá ele foi, numa primeira audiência, inquirido a uma fiança de 1 milhão. Depois essa fiança foi suspensa, ela foi revista, porque na argumentação da defesa esse era um valor exorbitante para aquele caso. Vale mencionar que esse MC já se envolveu em outros problemas, seja em uma situação com a ex-namorada, onde ele se desculpou e admitiu erros, sejam em outras situações públicas que também são problemáticas. Mas aqui, o que mais me choca é a ausência de vergonha e bom senso. Todo mundo sabe que um gramado de um campo de futebol, até nós, Swifts, como fomos ali no Allianz Parque, no show da Taylor Swift, sabíamos que tinha uma proteção ali em cima da grama para não ferir, de fato, a grama ali do estádio. E nesse caso aí, a gente vê uma total desconsideração pelo espaço para se divertir. Para fazer uma graça, é tipo, nossa, o estádio tá para mim, então vou usar como eu quiser. Afinal de contas, eu estou alugando, eu estou fazendo meu show aqui, eles têm que lidar com isso. Então, eu acho uma falta de bom senso, eu acho uma falta de empatia e eu acho um mal muito comum, não de todos, mas de alguns brasileiros. Que é achar que porque não é meu, eu posso tudo. Já que eu estou alugando, deixa eu destruir. Quantas vezes nós não vemos aí apartamentos alugados que são destruídos por inquilinos? Porque, afinal de contas, eu estou pagando, né? Então, esse eu estou pagando tem que acabar. Eu acho que justiça... Faz aquela farra, justiça seja feita. Nesse caso em específico, ele deve arcar com todos os custos, ele deve arcar com os dias que não vai ter treinamento, como o André bem mencionou aqui, crianças que dependem desse espaço para ter lazer, para sair das drogas, vão ser muitas vezes impactadas pela irresponsabilidade deste rapaz. Doutor Yuri Buzyn, é aquilo. Eu acho que, sinceramente, teria sido uma punição muito mais efetiva e bem-vinda aí pela sociedade como um todo, não só de Piracicaba, de São Paulo e do Brasil, caso a punição de S. Peixoto tivesse sido de que o funkeiro está proibido de gravar uma música nova por 1 ano. Acho que teria sido muito mais proveitoso e bem-vindo pela sociedade do que só pagar R$1 milhão e já tá aí por aí fora infernizando os nossos tímpanos, meu caro Dr. Yuri Buzyn. Não, isso com certeza a gente pode também ver um lado que ele pode aprender com a situação. Existe um reforço muito sério também, onde as pessoas admiram muito isso, porque essa pessoa está realizando algo que muitas vezes no nosso inconsciente a gente gostaria. Então a gente vê ali um reforço muito intenso onde ele quebra todas essas regras. Mas o mais importante de tudo isso é com que ele consiga perceber que ele, por mais que justifique que não pôs ninguém em risco, ele prejudicou outras pessoas sem ao mesmo perceber. E agora ele precisa tomar uma consciência disso e fazer o melhor que ele pode para que tudo aquilo se reverta. Foi um animal completo, digna de essa ação que ele fez, indesculpável, sinceramente. Por acaso, teve essa conexão, 3 dos meus grandes amigos visitaram o estádio Barão da Serra Negra e, com certeza, o pior de tudo, claro que isso aqui é só uma coisa subjetiva, mas vocês hão de concordar comigo que logo o carismático ao extremo 15 de Piracicaba, né, Mano Ferreira, sempre foi tido como um dos times pequenos. Aí pronto. Então tem toda essa conexão, é quase que um estandarte ali, uma forma de promoção de turismo local, inclusive o próprio 15, né? É igual eu comentei, quando eu fui cobrir uma vez, eu atravessei pelo campo porque não tinha começado o treinamento entre os jogadores. Aí chamaram minha atenção, eu falei, mas os jogadores vêm de chuteira aqui pra treinar e eu com meu calçado normal aqui, que não tem nem cravo, vai prejudicar. Ele falou, o treino, ele é realmente para que a pessoa possa aprimorar. Você tá ali só para cobrir, então se você puder dar a volta. E depois eu entendi, porque realmente assim, é um zelo pelo gramado, que eles ficam o tempo todo, ainda mais sem recursos, né? Então, realmente local de trabalho. É um local de trabalho. Então eu entendi, na época até, falei, que bronca desnecessária, mas depois eu fui entender que realmente é muito, vamos dizer assim, trabalhoso você manter um gramado com qualidade, ainda mais com pouco recurso, como é no 15. Para quem não sabe, talvez o 15 de Piracicaba pode, enfim, pelo menos vislumbrar uma forma de revirar esse jogo, até porque mais ou menos há 3 semanas atrás o Conselho, já está no domínio público, aprovou inclusive a transformação em SAF do 15 de Piracicaba, olha lá. Então já está no caminho aí talvez de melhorar os processos e trazer alegria para quem mais merece, né? Eu sinceramente acho que, sem dúvida, Dr. Yuri é um dos times mais legais aí do nosso futebol brasileiro. É um dos times mais cativantes aqui em São Paulo, concordo com você. Dentro da minha infância a gente sempre fala do 15. Você ficava estudando o nome de todos os times de futebol, A, B, C, D, o único do X ali, né? Não, pra mim é o azulão de Oswaldo Cruz. O azulão de Oswaldo Cruz? De Oswaldo Cruz, no meu Oeste Paulista lá. Grande azulão. Boa. A gente